Olá, sejam muito bem-vindos ao Easy Espiritualidade, um canal co-criado de forma fácil e simples para que possamos compartilhar sabedoria e buscar a bondade como estilo de vida, que é o tema do nosso encontro hoje. Então, a bondade como estilo de vida, o desafio de acalmar a mente. Então, trazer essa bondade para a mente. E a mente, ela mente o tempo inteiro. A palavra mente já diz, mente, de mentira. Então, a mente, ela está o tempo todo trazendo para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, várias mentiras. E todas elas não passam de mentiras para trazer agonias, sofrimentos e comiserações. Então, dentro desse processo, nós precisamos buscar a bondade como estilo de vida para apaziguar essa mente. A partir do momento que eu faço uma respiração consciente, que eu faço uma leitura meditativa, que eu me associo com pessoas que querem estar no modo da bondade, que eu trago a Bhagavad Gita, a ciência suprema, para a minha vida, que eu estudo as escrituras sagradas da filosofia védica, apenas isso não, existe um infinito de opções. Porém, para mim, né, eu aqui, trazendo para vocês a boa nova da bondade, através do livro de Chandramukha Swami, né, uma leitura meditativa que eu estou fazendo e compartilhando aqui no canal Easy Espiritualidade, para que a gente busque essa bondade, pratique essa bondade e saia desta mentira da mente, porque a mente ela jamais vai levar você para um caminho de verdade. Você vai viver dentro de pseudas verdades, achando que você é o corpo, achando que você é a mente, achando que você é suas atitudes, achando que você é seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, quando na realidade nós não somos nada disso. Nós somos almas em corpos, servente a Deus, numa filosofia de devoção. A Bhakti Yoga, a yoga da devoção, traz essa bondade em alto estilo para que a gente se aproxime de Deus em bondade, porque Deus é a bondade infinita. Então, Chandramukha Swami compilou o Bondade como Estilo de Vida, o livro, e eu estou estudando esse livro passo a passo e trazendo aqui alternadamente, né? Um momento eu trago as pérolas do amor a Deus, outro momento eu trago bondade como estilo de vida e sempre trago a Bhagavad Gita, que é a ciência suprema, que é o guia para a alma, para que a gente se guie dentro daquilo que é a possibilidade de nos enxergarmos como alma e não como corpo. E estudarmos dentro desse universo, né? Esse universo de possibilidades de evolução para a minha alma. Então, hoje, o tema é a origem do sofrimento. Então, esse tema nos traz a vitimização, né? Nós sofremos e achamos que somos vítimas, que nós não fazemos nada, que nós somos bonzinhos o tempo todo. Isso é ilusão, yoga maya, a yoga da ilusão. Então, por que sofremos? Nós sofremos porque Deus é mau, nós sofremos porque Deus é injusto. E quanta besteira sai de nossas bocas, de nossas falas todas ignorantes, carecidas de conhecimento transcendental. Então, a origem do sofrimento é um conhecimento transcendental para a realização da minha consciência de que eu sofro porque é necessário passar por um aprendizado. E eu chamo esse aprendizado de sofrimento, aqui na minha ignorância, né? E eu, falando de mim, preciso entender que existem múltiplas formas de sofrimento que recaem sobre nossas vidas, né? Como a tristeza, a ansiedade, o temor, o ódio, a depressão e a angústia. E isso é hoje em dia os sintomas mais comuns de nós, almas em corpos materiais, vivendo os três modos da natureza, que é bondade, paixão e ignorância, atrelados e atados a esse sofrimento, essas dores, doença, pobreza e conflito, né? Então, e tem saída para tudo isso? Existe uma causa para tudo isso? Como é que eu posso me entender melhor? A primeira, a única causa, né? Existe uma única causa, segundo o autor do livro, Chandramukha Swami. A privação de Deus em nossas vidas. Essa é a causa. Vou repetir. A privação de Deus em nossas vidas, a privação de Deus em nossa vida. Deus está em nossos corações,
e nós não enxergamos, nós só enxergamos aquilo que nós vemos, igual a São Tomé, só acredita no que vê, né? E Deus, ele não é palpável, mas ele é sentido, né? E até mesmo ele pode ser palpável se um dia a gente se tornar uma alma pura e a gente puder ter a possibilidade de estar em contato com a Suprema Personalidade de Deus, porque sim, ele é uma pessoa dentro da filosofia védica. A Suprema Personalidade de Deus é o poder pessoal de Deus, o poder de Deus como pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus já diz, vós sois a imagem e semelhança do Criador. E a gente não se interessa de saber por que Jesus disse isso, né? Então, a privação de Deus em nossas vidas. E por que alguém se priva de Deus? Por que você e eu, nós nos privamos de Deus? Será que Deus se afasta de alguém? Será que Deus se afasta de você? Será que Deus se afasta de mim? Deus nunca se afasta gratuitamente de ninguém. É o próprio indivíduo que, consciente ou inconsciente, se afasta dele, de Deus. Isso ocorre na medida exata em que ele declara sua falsa independência e passa a dividir o mundo em duas categorias. Isso somos nós. Nós nos afastamos de Deus e nós começamos a dividir o mundo em duas categorias, né? Nossa falsa independência e dividimos assim o mundo em duas categorias, repetindo, aquilo que o agrada e aquilo que o desagrada, as dualidades da vida. Eu gosto dessa pessoa, eu detesto aquela pessoa. Aquela pessoa é bonzinha, aquela pessoa é ruinzinha. Então, a gente vive nesse julgamento do bom e do mal, do ruim e do bonzinho. E isso chama-se dualidade da mente, que a mente mente o tempo todo. Por isso que ela cria as polaridades, as dualidades, né? Duas formas de entendimento, né? E assim, aquilo que agrada e desagrada o nosso ego, o nosso falso ego, né? Porque o verdadeiro eu é a alma, e o falso ego é o eu inferior, é o corpo, é a mente, é os sentidos, é as nossas atitudes, é os nossos julgamentos, é as nossas comparações, e a gente precisa cair em si e começar a fazer essa autoanálise e começar a fazer uma pequena mudança, mas que ela seja constante em nossas vidas e diárias, né? A primeira categoria, que é aquela, né, que, na verdade, agrada e desagrada, ou seja, a primeira categoria se transforma na natureza em objeto de apego e a segunda em objeto de rejeição e aversão, é o que eu acabei de falar. Eu gosto e desgosto. Então, se eu não tenho desgosto, eu boto para lá. Se eu gosto, eu trago para mim. E assim funciona a humanidade, né? Quando o objeto de interesse de um indivíduo centralizado em seu ego lhe é arrebatado, ou seja, tirado, ele sofre na mesma proporção do seu apego. Então, quando eu tenho apego a algo, por exemplo, eu tenho apego ao meu carro, né? Eu nem dirijo, mas vou citar esse exemplo. Eu tenho apego ao meu carro, então o meu carro é do ano, recém-comprado, eu investi bastante dinheiro nesse carro, e esse carro vai e acontece um acidente com ele. Ou acontece de quebrar, acontece de ter uma peça quebrada que não tem como repor, vai demorar muito, e aí o que é que acontece? Eu vou sofrer por conta disso. Por quê? Porque eu tenho apego às coisas materiais e o sofrimento vem das coisas materiais. E, ao mesmo tempo, pode ser objeto de rejeição que lhe é imposto. E ele sofre também na própria proporção de sua aversão ao objeto. Então, eu posso ter algo, comprar algo, e aí eu não quero mais, eu vou rejeitar aquilo, e aí eu vou deixar para lá, vou desvalorizar, porque na realidade a gente não pensa que aqui compramos coisas e objetos e adquirimos bens imóveis porque vem da prosperidade de Deus em nossas vidas. E assim nós somos ingratos e infelizes em nossas realizações. Porque a gratidão, ela é a chama que acende essa fogueira de olhar para Deus e agradecê-lo sempre, porque tudo que cai nas nossas vidas chama-se misericórdia de Deus, misericórdia divina. Sua vida gira basicamente em torno de atrair, conquistar e conservar seus objetos de apego ou repelir, afastar e evitar seus objetos de rejeição. Dualidade da mente. Ele mal sabe que agindo assim está alimentando sua própria mente, parceira íntima do eu inferior, do corpo, da forma material. Né? Porque a minha forma superior, meu eu superior é minha alma. E o meu eu supremo é Deus, né? Então, eu não posso viver desse jeito, porque isso não está me trazendo felicidade. Eu tenho que agir de uma forma rápida e concisa para mudar essa realidade.
porque isso não está me fazendo bem, não está me trazendo felicidade. E eu acho que se eu ficar rejeitando ou me apegando a determinadas coisas materiais, eu vou ser feliz. Isso é uma doce e amarga ilusão, né? Uma grande inimiga chama-se mente, entendeu? Que é amiga, inimiga da autorrealização. Eu, como alma em um corpo, eu jamais vou me autorrealizar sendo e obtendo coisas materiais. Por isso que as pessoas são ricas, milionárias, bilionárias, famosas, por aí se vai, e são todas infelizes. Vivem trocando de parceiros, vivem querendo aparecer e dizer que são lindas, maravilhosas e blá, 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 quando na realidade eu não estou indo no caminho certo, que é o caminho da autorrealização. O que é a autorrealização? A minha alma se autorrealiza em Deus. Ponto. Buscando as coisas de Deus, servindo a Deus com amor e devoção, tendo consciência que Deus é o meu Pai e aquilo que Deus me dá, eu devo agradecer, mesmo que seja algo que eu rejeite, porque o sofrimento, a dor e as misérias deste mundo material a gente rejeita o tempo todo, porque a gente não entende que por trás dessas misérias existe um pano de aprendizado, um pano de fundo de aprendizado, e que se eu não me melhoro, as coisas irão acontecer até eu compreender que eu preciso aprender com esta lição aqui e agora, né? Então, a autorrealização, ela vem da alma, e se autorrealizar através das coisas espirituais ou espiritualistas. E quanto mais se entrega à sua própria mente, quanto mais a gente se entrega à nossa própria mente, mais aumenta a nossa distância em relação a Deus, e tanto mais se privamos de Deus. Por quê? Porque a mente, ela vai mentir o tempo todo. Um exemplo, você está me escutando agora, a sua mente vai dizer, isso é besteira que essa menina está falando aí, essa moça, o que seja, né? Pode até ser besteira, mas se você ouvir com os ouvidos da alma, você vai entender, poxa vida, isso aí tem alguma coisa bacana que eu possa tirar para o meu aprendizado no meu dia a dia e valorizar e compartilhar, né? Compartilhar esse trabalho da Bhagavad Gita, esse trabalho da bondade como estilo de vida, esse trabalho atual que eu estou fazendo agora, né? Você gosta, a melhor forma que você tem de agradecer a Deus é compartilhar. Por quê? Porque Deus é a minha inspiração para estar aqui agora. E eu estou aqui agora porque eu tenho um desejo que é que as pessoas se autorrealizem, como eu estou buscando a minha autorrealização, como eu estou sentindo mais paz, como eu estou transformando minha vida numa vida de trabalho, de serviço devocional a Deus, porque esse serviço é um serviço que eu entrego a Deus e não me preocupo se vai ter likes, se não vai ter likes, e isso é uma coisa que não me afeta. Por quê? Porque eu não estou fazendo para seres humanos, eu estou fazendo para Deus em primeiro plano, segundo plano para mim, terceiro plano para os seres humanos. E por que eu estou fazendo? Porque é um trabalho que pode ajudar a mim e a quem me escuta a melhorar mais a sua ignorância e parar de escutar as mentiras que a mente blá, 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 blá o tempo todo. E aí traz sofrimento, traz angústia, traz depressão, traz todas essas formas de sofrimento, tristeza, ansiedade, medo, ódio, depressão e angústia. E aí a gente corre para o remedinho achando que o remedinho vai ser o milagre da nossa salvação. E não vai. Porque o milagre da nossa salvação é a gente se voltar para a chama da iluminação, dos ensinamentos divinos, dos ensinamentos que tragam autoconhecimento para mim de entendimento que eu não sou as coisas materiais, eu não sou meus pensamentos, eu não sou meus sentimentos, eu não sou minhas atitudes, mas sim, eu sou uma alma que precisa evoluir nas camadas espirituais. Quanto mais eu entendo que eu preciso estudar, meditar em Deus, cantar seus santos nomes, buscar associação com pessoas que querem as mesmas coisas, buscar aulas de professores, mestres e gurus, para que eu possa adquirir conhecimento. E a internet está cheia de conhecimento, porém devemos separar o joio do trigo, porque existem muitos conhecimentos que não vão te ajudar, e sim vão te confundir mais. E A Bondade como Estilo de Vida é um livro meditativo de um mestre, professor, guru, muito bacana ele, que traz esse conhecimento para que a gente possa se autorrealizar e a gente possa se melhorar, sair desse cativeiro terreno, dessas angústias, desses medos e dessas limitações que o nosso corpo, o nosso eu inferior, que é o nosso corpo, faz com a nossa alma.
e a nossa alma sofre, porque a alma ela não vai ficar feliz com coisas materiais. Ela só vai ficar feliz quando ela entender seu verdadeiro caminho, que é o verdadeiro caminho de servir a Deus com amor e devoção. Isso chama-se Bhakti, devoção, e Yoga, união. Eu me uni a Deus por amor e devoção. Né? Então, por que existe essa privação? Porque existem essas facetas desse sofrimento. Por que eu sofro? Né? Tal qual uma criança mimada, a mente descontrolada de um indivíduo privado de Deus é incapaz de medir as consequências de seus atos. Vou ler de novo. Tal qual uma criança mimada, a mente descontrolada de um indivíduo privado de Deus é incapaz de medir as consequências de seus atos. Então, só com essa mentalidade divina, nós poderemos agir de forma divina. Do contrário, é só sofrimento, dor, medo e angústia e por aí se vai. Então, bondade como estilo de vida, aqui no Easy Espiritualidade, 16 minutos para a nossa evolução, minha e de todos nós juntos. Gratidão.